Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que a gente diferencia espíritos inumanos de espíritos humanos. Primeiro a gente tem que saber a diferença entre eles. O espírito humano, que é o fantasma, ele já viveu aqui na Terra em forma de pessoa. Já o espírito inumano, que é o demônio, ele não viveu na Terra em forma humana. Entendeu? Ok? O fantasma, o espírito humano, ele vai tentar chamar a sua atenção. Porque ele não sabe que ele morreu, ele não aceita que ele morreu, porque ele não conseguiu fazer a passagem. O fantasma, ele vai chamar a sua atenção com o quê? Ele vai bater porta, ele vai acender a luz, ele vai apagar a luz, ele vai ligar e desligar a televisão. O limite dele é ele não consegue fazer mais que isso. Ele só quer chamar a sua atenção porque ele acha que ele está vivo, o que não é o caso, e ele quer se comunicar com alguém da casa, só, que é o chamado poltergeist. Já o espírito inumano, ele vai chamar a sua atenção, mas com outros fins. Porque ele não é um fantasma, ele é um demônio. O espírito demoníaco, quando você está na presença dele, você pode muito facilmente você se confundir, você achar que é um fantasma. Mas o demônio, ele exala, assim, vamos dizer assim, ele exala um cheiro de podre, o que o fantasma não exala. Quando você está na presença de demônio, ele exala um cheiro de podre e a temperatura do local onde você está vai cair, que a gente chama de frio psíquico. O espírito humano, ele não vai tentar te atacar. O espírito inumano, sim. Você pode surgir com arranhão, com mordida. Isso o espírito humano não faz, o demoníaco faz. E se você estiver passando por alguma experiência, não tenta de maneira nenhuma tentar se comunicar com o espírito que está ali. Porque primeiro, você não vai saber se é humano ou não. Você não vai saber o porquê que ele está lá. E outra, ainda mais se você não for experiente. Se você tentar se comunicar, você tem que ter a noção de que você abre uma barreira para outras coisas. Isso só pode ser feito por gente qualificada. Não vai tentar você fazer uma sessão espírita na sua casa porque não vai dar certo. Você acaba atraindo mais coisa do que você já tem. Bom, o espírito demoníaco, ele tem o propósito de o quê? Levar o máximo de gente para ele. Então, ele vai chamar a sua atenção no início, ele vai mentir para você, que ele quer chamar a sua atenção, você vai pensar que é um fantasma, mas não é. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque um fantasma, ele não consegue levantar uma mesa de madeira, ele não consegue derrubar a cama, porque ele não tem essa força. O demoníaco, sim. Então, essa é a principal diferença. Porque se você vê na sua casa uma cama levitando, uma mesa caindo, uma lâmpada explodindo, não é um fantasma, é um espírito inumano, é um demônio. E o cheiro de enxofre, de podre, é característico de presença demoníaca. Então, não tenta se comunicar com o que está lá. Se você estiver passando por isso, não tenta. Você chama alguém qualificado para tratar do seu problema, mas você sozinho tá errado, você tentar se comunicar.
Mesmo se você tiver experiência. Até para quem tem experiência é difícil. Porque é um desgaste físico enorme. Agora, se você tá passando por isso, você sabe que é um espírito demoníaco, você tem que saber o porquê que ele tá lá, se alguém chamou, se ele já estava lá, ou se alguém invocou ele. Por exemplo, se alguém chamou ele. Tabuleiro Ouija. Se você joga um tabuleiro Ouija, você não atrai uma coisa só, você atrai várias coisas. É que nem fazer uma sessão espírita. Você não atrai uma coisa só, você atrai várias. Então, provavelmente, se ele tiver características de um espírito inumano, ou ele foi chamado, ou ele já estava lá. Como assim ele já estava lá? Um exemplo bem simples, aconteceu um assassinato, todo mundo morreu, e tá lá, os espíritos. Nesse caso, é espírito humano, porque morreu já estava lá. Agora sim, na questão do espírito inumano, quando já estava lá. No filme, vou citar aqui o filme de Invocação do Mal 3. Quando a gente vê que o totem estava dentro da casa, é a questão que ele foi o quê? Ele já estava lá. Ah, mas como é que ele aparece? Como assim? Ele já estava lá e ele aparece do nada? Não. Porque assim, o espírito demoníaco, ele vai querer a pessoa mais frágil emocionalmente. Então, vamos lá, uma casa com 5 pessoas. Uma delas é frágil emocionalmente. O espírito vai naquela pessoa. Então, se uma pessoa muito emocionalmente instável entra numa casa assim, que tenha, por exemplo, aquele totem do filme, ela vai atrair, ela atrai pra ela, entendeu? Então, é complicado esse assunto, porque muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente está passando e o que provocou isso. Agora, quando alguém invoca um espírito, quando alguém invoca um espírito, ele não vai ser humano, ele sempre vai ser inumano. Bruxaria, feitiçaria, satanismo. As pessoas, por exemplo, uma pessoa que morou lá, você compra uma casa, uma pessoa que morou lá era feiticeiro, era satanista, enfim. Vamos supor que ele conjure um espírito, ele invoque um espírito para a casa dele. Se ele não dá o comando para ele ir embora, ele vai continuar lá. Ele não vai sair. Então, vamos lá. O cara morreu, o espírito continua ali. A família vai morar na casa, ou a pessoa vai morar na casa e se depara com isso. Só que não foi nada que chamou, ele já estava lá. Ele foi conjurado. Entendeu? É isso. O fantasma... Lembrando, mas não é um fantasma... Desculpa, não é um demônio, é um fantasma. Posso me comunicar com ele? Não. É a mesma coisa de você escutar a voz chamando seu nome. Quando eu escuto Pietra, eu não respondo. Se não é algum familiar meu, eu não respondo. Porque a gente não sabe o que está chamando a gente. Se você escutar, mas eu sei que a minha avó falecida, não responda. Você tem que chamar alguém para verificar o seu problema. Então é isso, as principais diferenças. O espírito humano, ele não vai levantar mesa, ele não vai derrubar cama, ele não vai te causar a sensação de mal-estar, ele não vai te fazer ficar com frio e você não vai sentir um cheiro de enxofre e dizer que é fantasma.
Isso tudo são características de um espírito demoníaco. Recapitulando isso, então, só para deixar bem claro. Então, essas são as principais diferenças de um espírito inumano e humano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse conteúdo, deixem o seu like, que me ajuda muito. E eu vou trazer mais conteúdos como esse aqui no canal. E se vocês gostam de casos sobrenaturais baseados em fatos, eu vou trazer também aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima!